Você já parou para pensar em quanto tempo a humanidade ainda pode viver? 100 anos, 120, talvez 150? Essa pergunta, que parece saída de um filme de ficção científica, apareceu em uma cena inesperada e, ao mesmo tempo, muito curiosa. A conversa entre os presidentes da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin. Durante uma parada militar em Pequim, os dois líderes foram flagrados discutindo sobre um tema que desperta tanto fascínio quanto polêmica: a possibilidade da imortalidade por meio de transplantes de órgãos. Sim, você ouviu direito. A ideia de que trocar órgãos envelhecidos por novos poderia, de alguma forma, prolongar indefinidamente a vida humana. Um tradutor, falando em nome de Putin, chegou a explicar a Xi que, em teoria, transplantes sucessivos poderiam manter uma pessoa cada vez mais jovem, evitando a velhice por tempo indeterminado. A cena, acompanhada de sorrisos e risadas, foi interpretada por muitos como uma brincadeira de ocasião. Mas será que, no fundo, existe um grão de verdade nesse tipo de raciocínio? Essa questão mexe diretamente com nossos maiores medos e desejos. Afinal, quem nunca sonhou em viver mais, em adiar os efeitos do tempo, em escapar das doenças que chegam com a idade? Ao mesmo tempo, quem nunca sentiu aquele receio profundo de prolongar a vida sem qualidade, de atravessar a velhice enfrentando limitações, dores e fragilidades? E é justamente por isso que essa conversa aparentemente descontraída entre dois dos líderes mais poderosos do planeta ganhou tanta repercussão. Ela toca em algo universal: a busca humana pela longevidade, pelo adiamento da morte e, em alguns casos, pela tão sonhada imortalidade. Mas antes de falar de sonhos, é preciso encarar a realidade. Os transplantes de órgãos hoje já salvam milhares de vidas todos os anos. No Reino Unido, por exemplo, mais de 100 mil pessoas foram salvas por transplantes nas últimas 3 décadas. No Brasil, em 2024, o país bateu recorde no número de transplantes de fígado e coração, demonstrando que a medicina continua avançando. E esses avanços não são apenas números frios em relatórios. São histórias reais de pessoas que voltaram a abraçar os filhos, de jovens que puderam estudar novamente, de idosos que ganharam alguns anos a mais de convivência com os netos. Para quem está na fila de espera, um órgão novo significa literalmente uma segunda chance de vida. Mas até onde esses avanços podem nos levar? Se hoje já é possível viver com um rim transplantado por mais de 50 anos, como mostram alguns registros, será que existe um limite para o tempo que conseguimos ganhar? Imagine comigo, se um rim de um doador vivo pode durar 20 a 25 anos e um fígado cerca de 20 anos, o que impediria que alguém passasse por múltiplos transplantes ao longo da vida? Troca um rim aqui, um coração ali, depois um fígado. Na teoria, poderia parecer viável. Na prática, o corpo humano é muito mais complexo do que uma simples máquina de peças substituíveis. A cirurgia em si, o trauma do transplante, o uso contínuo de medicamentos imunossupressores e o próprio desgaste natural do organismo com o passar dos anos impõem limites claros. O corpo envelhece como um todo, não apenas em suas partes isoladas, e mesmo que seja possível substituir órgãos, o sistema como um todo acaba sofrendo. Mas essa discussão traz outro ponto ainda mais provocativo. Será que o ser humano deveria buscar viver indefinidamente? Essa é uma pergunta que mistura ciência, filosofia, ética e até espiritualidade. De um lado, o fascínio da vida longa, da possibilidade de testemunhar o futuro, ver netos e bisnetos crescerem. Do outro, o receio de prolongar sofrimentos, desigualdades e a própria sobrecarga do planeta. A história da humanidade está repleta de tentativas de vencer a morte. Desde poções da juventude, lendas sobre fontes mágicas, até as mais recentes pesquisas com células-tronco, clonagem e engenharia genética.
Sempre houve em todas as culturas o desejo de superar os limites do tempo. E hoje, no século XXI, esse desejo se cruza com a realidade da tecnologia. Laboratórios já conseguem cultivar tecidos humanos em placas, e alguns pesquisadores estão cada vez mais próximos de desenvolver órgãos sob medida, a partir de células do próprio paciente. Um feito que, se concretizado, pode reduzir drasticamente o risco de rejeição e abrir um novo capítulo na história da medicina. Mas mesmo com tantos avanços, a pergunta inicial continua: até onde podemos chegar? Será que viveremos até os 150 anos, como sugerem alguns estudos? Será que um dia a palavra imortalidade deixará de ser apenas uma metáfora? Enquanto a ciência busca respostas, a sociedade acompanha com um misto de esperança e desconfiança. E talvez seja exatamente essa mistura que explique por que uma conversa aparentemente leve entre Xi e Putin ganhou tanta atenção. Não é só sobre política, não é só sobre transplantes. É sobre nós, sobre nossa fragilidade diante do tempo e sobre o eterno desejo de prolongar a vida. E é aqui que começa a nossa reflexão. Porque se essa notícia desperta tantas perguntas, é sinal de que ela fala diretamente com algo profundo dentro de nós. Nos próximos capítulos, vamos explorar o que a ciência realmente já conquistou nesse campo, quais são os limites biológicos, quais são as alternativas em estudo e, principalmente, o que tudo isso significa para o nosso futuro. Quando pensamos em transplantes de órgãos como um caminho para prolongar a vida, é fundamental entender primeiro o que já é possível hoje, o que ainda é uma aposta para o futuro e onde entram os limites biológicos e éticos dessa questão. Atualmente, a medicina de transplantes é uma das áreas mais avançadas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras da saúde moderna. No Brasil, por exemplo, segundo dados recentes do Ministério da Saúde, o país ocupa posição de destaque no ranking mundial de transplantes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número absoluto de cirurgias realizadas. Isso mostra não apenas o avanço tecnológico, mas também o esforço de um sistema de saúde capaz de organizar doações e cirurgias de alta complexidade. Mas se, por um lado, já podemos comemorar milhares de vidas salvas, por outro, precisamos reconhecer os limites. Os transplantes dependem de um delicado equilíbrio entre disponibilidade de órgãos e compatibilidade. E aqui começa a primeira grande barreira para qualquer ideia de imortalidade através desse recurso, a escassez. Milhares de pessoas em todo o mundo ainda morrem na fila de espera por um órgão. A demanda é muito maior do que a oferta. E não é apenas uma questão de quantidade. É preciso que o órgão seja compatível em tipo sanguíneo, tamanho, idade, e que o receptor esteja em condições adequadas de saúde para suportar uma cirurgia tão complexa. Mesmo quando o transplante é bem-sucedido, surge outro desafio: a rejeição. O sistema imunológico humano é naturalmente programado para identificar qualquer corpo estranho como uma ameaça. Isso significa que, sem medicamentos específicos, o organismo atacaria o órgão transplantado, levando à falha do procedimento. Por isso, todo paciente transplantado precisa tomar ao longo da vida imunossupressores. Esses medicamentos reduzem a atividade de defesa do corpo para evitar rejeição, mas, como consequência, aumentam a vulnerabilidade a infecções e até a alguns tipos de câncer. Isso nos leva a uma reflexão importante. Ainda que seja tecnicamente possível realizar mais de um transplante ao longo da vida, o corpo humano paga um preço alto em termos de fragilidade imunológica. É como se cada cirurgia fosse uma vitória, mas também um novo campo de batalha contra riscos invisíveis. Agora, se voltarmos à cena da conversa entre Xi Jinping e Vladimir Putin, onde eles falam sobre trocar peças para prolongar indefinidamente a vida, percebemos o quanto essa ideia é simplista diante da realidade médica.
O corpo humano não é como um carro em que basta substituir uma peça para continuar rodando. Ele é um organismo integrado, onde cada sistema influencia diretamente o outro. Um exemplo claro é o cérebro. Mesmo que conseguíssemos substituir coração, fígado, rins e pulmões, ainda assim o cérebro envelhece. Ele acumula desgaste celular, proteínas anormais associadas a doenças como Alzheimer e Parkinson, e até hoje não existe transplante cerebral viável. Em outras palavras, o limite da longevidade não está apenas nos órgãos vitais, mas também no sistema nervoso central, que guarda nossas memórias, emoções e identidade. Mas a ciência, claro, não para. Pesquisadores ao redor do mundo estão explorando alternativas que vão muito além dos transplantes tradicionais. Um dos campos mais promissores é a engenharia de tecidos e órgãos artificiais. Imagine, por exemplo, cultivar um rim ou um fígado em laboratório a partir das próprias células do paciente. Essa possibilidade já está sendo testada em ambientes controlados. Tecidos simples, como pele e cartilagem, já são produzidos dessa forma. O grande desafio é replicar órgãos complexos, com múltiplas funções e redes de vasos sanguíneos. Outro campo em destaque é o rejuvenescimento celular, baseado em pesquisas com telômeros. Aquelas pequenas estruturas que protegem o DNA e que se encurtam a cada divisão celular. Cientistas acreditam que manter os telômeros mais longos pode retardar o envelhecimento celular e, consequentemente, prolongar a vida. Não se trata de imortalidade, mas de ganhar anos extras com mais qualidade. E é aqui que a reflexão se conecta ao nosso dia a dia. Afinal, a maioria das pessoas não terá acesso imediato a transplantes revolucionários ou terapias genéticas de última geração, mas todos nós podemos adotar práticas comprovadas que ajudam a prolongar nossos órgãos naturais. Cuidados simples, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regular, controlar o estresse e evitar vícios como o tabaco e o excesso de álcool, são estratégias que já se mostraram capazes de reduzir drasticamente os riscos de doenças cardiovasculares, hepáticas e renais, justamente os órgãos que mais precisam de transplante quando falham. É curioso perceber como a busca por uma vida longa passa por hábitos tão simples e muitas vezes negligenciados. Enquanto líderes mundiais discutem sobre a possibilidade de viver indefinidamente trocando órgãos, milhões de pessoas poderiam ganhar anos a mais de vida simplesmente cuidando melhor do corpo que já possuem. Esse contraste nos leva a uma questão filosófica. Será que estamos tão obcecados em encontrar soluções extraordinárias para prolongar a vida que esquecemos do básico? Quantas vezes buscamos suplementos milagrosos, tratamentos caros ou teorias futuristas, enquanto ignoramos a importância de uma boa noite de sono, de beber água suficiente ou de manter relações sociais saudáveis, que também impactam diretamente a longevidade? Ao mesmo tempo, não podemos negar que os avanços da medicina são impressionantes e, em alguns casos, inevitáveis. A possibilidade de bioimpressão de órgãos em 3D, por exemplo, já não é ficção científica. Em alguns laboratórios, impressoras biológicas estão sendo usadas para criar tecidos com precisão microscópica. Ainda estamos longe de imprimir um coração funcional completo, mas já se fala na produção de estruturas cardíacas parciais para auxiliar pacientes em filas de transplante. Essas descobertas trazem esperança, mas também levantam dilemas. Se um dia for possível substituir órgãos indefinidamente, quem terá acesso a essa tecnologia? Será um privilégio de poucos, com alto custo? Ou será democratizado a ponto de beneficiar populações inteiras? Será que criaríamos uma elite com expectativa de vida ampliada, enquanto outros lutariam apenas pela sobrevivência básica? Essas perguntas mostram como a discussão sobre imortalidade através de transplantes vai muito além da medicina. Ela envolve justiça social, economia, filosofia e até mesmo ecologia.
Imagine uma população que vivesse 200 anos. Como ficaria a distribuição de empregos, aposentadorias, recursos naturais? Como seria o impacto sobre o planeta já sobrecarregado por 7 bilhões de habitantes? Por outro lado, pensar em longevidade também pode ser um convite a repensar nossa relação com a saúde no presente. Se sabemos que não podemos controlar totalmente o futuro, podemos pelo menos cuidar melhor do agora. E nesse ponto, os exemplos do cotidiano são mais poderosos do que qualquer teoria futurista. Uma pessoa que deixa de fumar hoje pode reduzir em até 50% o risco de precisar de um transplante de pulmão ou de coração no futuro. Alguém que adota uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes e proteínas de qualidade pode evitar doenças hepáticas e renais graves. E quem pratica atividades físicas regularmente mantém não apenas o coração mais saudável, mas também fortalece músculos, ossos e até a saúde mental. Essa é a parte educativa que muitas vezes fica esquecida em meio a debates grandiosos sobre imortalidade. Porque, no fundo, a ciência pode até oferecer caminhos impressionantes. Mas somos nós que decidimos, todos os dias, como envelheceremos. E aqui entra um ponto de esperança. Sim, a medicina avança, e talvez um dia possamos ver órgãos cultivados em laboratório substituindo com eficiência aqueles que falham. Mas até lá, o maior poder está em nossas mãos, em escolhas simples que somadas podem adicionar não apenas anos à nossa vida, mas vida aos nossos anos. No próximo capítulo, vamos explorar essa dimensão inspiradora e motivacional. Vamos falar sobre como podemos equilibrar a esperança nos avanços científicos com atitudes práticas e conscientes no presente. E mais importante, como transformar esse debate sobre imortalidade em uma oportunidade de refletir sobre o que realmente significa viver bem. Falar em imortalidade pode soar como uma ambição distante, quase uma fantasia. Mas, quando olhamos com mais calma, percebemos que o verdadeiro objetivo da ciência não é criar super-humanos que vivam para sempre. O grande desafio, e talvez a maior conquista, está em oferecer qualidade de vida, em prolongar não apenas os anos, mas os bons anos, aqueles em que conseguimos viver com autonomia, energia e propósito. E essa reflexão é importante, porque muitas vezes associamos longevidade apenas a números. Queremos viver até os 90, 100 ou 120 anos. Mas o que realmente faz diferença é viver bem. É poder brincar com os netos, viajar, realizar projetos pessoais ou simplesmente acordar sem dores, com disposição para encarar o dia. Os avanços da medicina, como vimos, caminham em direção a possibilidades incríveis. Órgãos cultivados em laboratório, técnicas de rejuvenescimento celular, terapias genéticas e até mesmo ideias ousadas como a bioimpressão em 3D. Tudo isso pode, no futuro, mudar completamente a forma como envelhecemos. Mas até que esse futuro chegue, existe algo que depende de nós: cultivar saúde aqui e agora. É nesse ponto que precisamos resgatar o valor das pequenas escolhas. Imagine alguém que, ao longo da vida, decidiu caminhar 30 minutos todos os dias. Essa pessoa, sem perceber, fortaleceu o coração, manteve o peso sob controle, reduziu os níveis de estresse e ainda preveniu uma série de doenças. Um gesto simples, repetido, capaz de transformar décadas de vida. Outro exemplo: a alimentação. Muitas vezes buscamos soluções caras, superalimentos importados ou fórmulas mágicas. Mas a ciência já provou que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais pode reduzir em até 80% o risco de doenças cardiovasculares. O que isso significa na prática? Significa que o prato colorido da sua refeição é, na verdade, um investimento poderoso em anos de vida saudável. E aqui entra uma mensagem reconfortante. Não é preciso ser perfeito. A vida real é feita de imprevistos, tentações e momentos de indulgência.
O segredo não está em viver como um robô, mas em equilibrar. Uma refeição saudável hoje, uma caminhada amanhã, uma noite de sono bem aproveitada no fim de semana, são tijolos que juntos constroem uma longevidade sólida. Quando pensamos na ideia de viver até os 150 anos, como alguns especulam, podemos sentir que isso está fora do nosso alcance. Mas e se mudarmos a pergunta? E se, em vez de pensar em quanto tempo vamos viver, nos perguntássemos: como eu posso viver melhor os próximos 10, 20 ou 30 anos? Essa mudança de perspectiva tira o peso da obsessão pela imortalidade e nos convida a enxergar o valor do presente. Afinal, viver bem é também cuidar da mente e das emoções. Estudos mostram que pessoas com laços sociais fortes, amigos, família, comunidade, vivem mais e com mais saúde. O afeto, o apoio e as conexões humanas funcionam como um verdadeiro escudo contra o estresse, fortalecendo até o sistema imunológico. É por isso que, muitas vezes, a receita para viver mais não está em um hospital ou em um laboratório, mas na forma como cultivamos nossos relacionamentos. E aqui podemos resgatar um ensinamento inspirador. Não basta acrescentar anos à vida, é preciso acrescentar vida aos anos. Esse é o verdadeiro caminho para uma longevidade saudável. Agora, voltando à cena de Xi Jinping e Vladimir Putin discutindo sobre a possibilidade de transplantes como chave para a imortalidade. Talvez a lição não esteja em levar a sério a ideia de viver para sempre, mas em refletir sobre como nós, como humanidade, estamos lidando com a busca pela longevidade. Será que estamos apostando todas as fichas em soluções futuristas e esquecendo o poder transformador do básico? A resposta pode estar no equilíbrio. Sim, precisamos sonhar com os avanços da ciência. Precisamos investir em pesquisas que permitam salvar vidas, reduzir filas de transplante e dar esperança a quem hoje espera por um órgão. Mas, ao mesmo tempo, precisamos assumir nossa responsabilidade individual, porque, no fim das contas, de nada adianta esperar por um futuro revolucionário se não cuidamos do presente. Essa mensagem pode soar até óbvia, mas é uma verdade poderosa. Cuidar de si mesmo é o maior presente que você pode dar ao seu futuro. Seja dizendo não ao cigarro, escolhendo uma escada em vez do elevador, preparando uma refeição saudável, reservando tempo para dormir bem ou simplesmente passando momentos de qualidade com quem você ama. E isso não significa viver em função do medo da doença, mas sim viver em função da valorização da vida. Cada gesto de cuidado é um lembrete de que você está investindo não apenas em longevidade, mas em bem-estar, disposição e felicidade. Quando a ciência alcançar a capacidade de cultivar órgãos sob medida ou de reverter o envelhecimento celular, talvez estejamos vivos para testemunhar. Talvez nossos filhos ou netos colham esses frutos. Mas até lá, o maior avanço está em nossas mãos, todos os dias. E aqui vai um convite. Que tal começar agora? Escolher um hábito, mesmo pequeno, que você pode adotar hoje para cuidar da sua saúde. Pode ser beber mais água, reduzir o consumo de açúcar, caminhar pelo bairro, marcar uma consulta de rotina ou desligar o celular meia hora mais cedo para dormir melhor. Não importa qual seja o primeiro passo, o importante é começar. Porque a verdadeira imortalidade talvez não esteja em viver para sempre, mas em viver de uma forma que deixe marcas positivas, memórias queridas e inspirações para quem virá depois de nós. E se você chegou até aqui, refletindo comigo sobre ciência, saúde e futuro, eu quero te agradecer pela sua atenção e te convidar a continuar essa jornada. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário compartilhando o que você achou desse tema e, claro, envie para amigos e familiares que também se interessam por saúde e longevidade.
Essa troca é fundamental para construirmos juntos uma comunidade de pessoas mais informadas, conscientes e motivadas a viver melhor. Afinal, como vimos, a imortalidade talvez seja apenas um sonho distante. Mas viver mais e melhor é uma realidade que começa agora e depende de cada um de nós.